Ok, bem-vindos então. Estamos hoje começando um novo, como se fosse um novo capítulo do curso. Nós vamos falar de processo de software e vamos falar de alguns processos mais por cima e vamos falar mais detalhadamente de dois processos, o processo unificado e o Scrum, ok? Então vão ser várias sequências de slides que se configuram, né, em várias aulas gravadas, para a gente poder ter foco em cada sequência. Então, a gente vai falar de processo de software e vai começar posicionando, né, onde está o processo de software aqui no CEMAT. E a verdade é que o processo de software, a gente vai fazer um pulo, né, a gente vai sair aqui de cima, onde a gente estava falando do cliente, das partes interessadas, vai falar sobre o modo de trabalho. Né? Por que esse pulo? Desculpa. Por que esse pulo? Porque nós temos que explicar algumas coisas, né? Principalmente requisitos e o trabalho e o time, né? Que são feitos normalmente dentro de um esquema definido pelo processo. Então, vale a pena para a gente discutir o processo, né, para depois poder, quando estiver falando de requisitos, né, da equipe e do trabalho, em vários momentos, isso poder ser feito em cima da referência do que está acontecendo no desenvolvimento do software. E também algumas coisas que a gente vai trabalhar sobre o próprio sistema, né, como medidas do sistema. Então, a gente está entrando aqui no modo de trabalho, né? E eu acho que isso leva a gente a falar um pouco de novo sobre engenharia de software. Então, no início do curso, eu mostrei uma pirâmide de três andares só, que aparece no livro do Pressman, né, onde você fala de qualidade como base de tudo, mas eu acho que eu fiz uma nova pirâmide, então, né, falando sobre a engenharia de software, né, do que ela fala, e eu acho que ela começa com as partes interessadas. Ou seja, todo o trabalho da engenharia de software começa para atender as pessoas e as organizações de alguma maneira e até entidades abstratas como nem tão abstratas, né, mas a natureza, por exemplo, né, que você não tem como tratar ela como uma parte interessada da pessoa, mas você tem que evitar danos à natureza. Né? Ou a economia de um país, né? Pode estar envolvida ali, né? Ou a justiça. Né? Então a gente tem essas partes interessadas que geralmente são ligadas a organizações ou a pessoas físicas, mas que também envolvem governos, né? O próprio Estado, que são talvez mais conceitos do que organização. Né? Mas para essas partes interessadas, a gente tem que entregar valor. Né? Então a gente falou de valor aqui e eu acho que esse discurso de valor vai aumentar cada vez mais na engenharia de software, né? Como entregar valor. E o problema é trazer isso à tona, né, de poder medir o que é esse valor. A gente conversou aqui sobre várias formas e a gente pode adotar de forma bem simples. Olha, quando a gente fala de valor, pelo menos vamos lembrar daquela sigla IRACES, né, que fala em Improve Revenue, né, diminuir os custos e melhorar os serviços, né? Então, isso aí é importante para a gente. E em cima desse valor, a gente vai ter que ter qualidade para poder realmente entregar esse valor. A gente já falou sobre qualidade, sobre ser multifacetada, sobre ser na visão de um usuário, de uma parte interessada, né, que quer um valor, né? E para garantir a qualidade, então, a gente chega na nossa camada aqui de processo. Né? Então, o processo é a nossa forma de garantir a qualidade
E a gente pode entender, né, que para obter produtos de qualidade, você tem que fazê-los de maneira com qualidade, né? Então, o processo tem que ter qualidade para o produto que aquele processo gera ser de qualidade. E em cima dos processos, a gente pode se lembrar ali do CMAT, né? Nós temos as práticas, né? Os métodos, desculpe, né? E os métodos são compostos de práticas, né? E as práticas usam ferramentas, né? Então, muitas vezes a gente tem ferramentas específicas, até um programa de computador, né? Ou uma notação específica para aquela prática, né? Então, a gente tem essa pirâmide maior agora da engenharia de software, né? Que eu estou inventando, mas eu acho que faz muito sentido, né? E pode dizer para a gente um caminho de trabalho. Então, a gente falou de partes interessadas, falou de oportunidade, que é valor, né? Falou de qualidade e agora vai falar de processo. Né? Para depois vai falar de métodos, práticas e ferramentas. Ok? Então, isso aí posiciona a gente um pouco no curso, né? Das coisas que a gente devia ter falado e que vai falar. Então, para falar de processo, a gente vai ter que antes ter algum vocabulário novo, né? Então, termos básicos, e esses termos básicos eu fui me referir a normas, apesar de eles terem sido criados originalmente por pessoas, né, trabalhando na área, né, começando a discutir os assuntos, depois eles foram normatizados e principalmente a gente vai ter as normas ISO, né, como referência da definição desses termos. Mas às vezes a gente olha nos principais autores, sempre o Pressman, né, o Somerville, né, a gente tem esses autores aí como referência porque tem os grandes livros, né, de engenharia de software. Vou aceitar aqui um aluno, ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, né, é que todo estudo de software ele vai falar sobre o ciclo de vida do software, né? Então, um ciclo de vida é a evolução de um sistema, de um serviço ou de qualquer artefato que o humano faça, desde sua concepção até o fim do seu uso. Eu até tentei fazer uma transparência, um slide, né, que era assim, começava lá num casal flertando, né? Aí esse casal namorava, casava, tinha filhos, e o filho não crescia, e o filho flertava, e o filho casava, e o filho tinha filhos, aí morria. Né? Com a ideia de que mapear isso, que é o ciclo de vida do ser humano, né? Com o ciclo de vida do software, mas para dizer que ele não começa no nascimento. Ou seja, o software, quando o software nasce quando ele é posto para funcionar. Né? Não, o ciclo de vida do software começa lá quando alguém pensa a primeira vez que tem um problema que poderia ser resolvido por software. Né? E tem toda uma evolução até o dia em que o software é colocado fora de uso, né? Ou todas as suas versões são colocadas fora de uso. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia existem softwares que são muito velhos, né, mas não acabaram seu ciclo de vida ainda. Né? Ainda tem gente rodando, sei lá, Windows 98. Então, o ciclo de vida ainda não acabou, apesar da empresa nem mais colocar suporte, né? Mas isso é uma característica do software. Né? Os ciclos de vida são mais longos do que são previstos. E a gente faz com esse ciclo de vida, a gente pode fazer um modelo de ciclo de vida, que é um arcabouço dos processos e atividades relacionadas com o ciclo de vida. Ou seja, acontecem coisas nesse ciclo de vida. Por exemplo, um dia você tem que pegar o software e implantar na máquina onde ele vai rodar. Né? Então tem um processo de transição aí do desenvolvimento para a execução. Né? Então a gente tem essas relações com ciclos de vida que podem ser organizadas em estágio e fases, geralmente são, né? E que também funcionam como uma referência. Então a gente pode se comunicar se referindo ao desenvolvimento do software. O desenvolvimento do software é uma parte grande, é um estágio grande, uma fase grande do ciclo de vida, como é a manutenção do software, uma fase grande do ciclo de vida. Então, quando eu falo esse software está em desenvolvimento ou ele está em manutenção, né, vocês entendem, mesmo não sabendo que processo foi usado. Né? É Scrum, é Rup, é XP, não interessa, vocês entendem em que fase do ciclo de vida o software está.
Então, o ciclo de vida ele é mais, vamos dizer assim, mais genérico e fala da vida do software, né? Um modelo de ciclo de vida é uma explicação, né, que você vai dar para esse ciclo de vida, né? Então, esse modelo ele sempre pode existir, né? Porque todo sistema tem um ciclo de vida, e você pode descrevê-lo, né, de uma maneira que explica o que é feito, ou seja, o modelo funcional, né, que conceptualiza, né, esse ciclo de vida desde a necessidade, a realização, a evolução e o descarte. Né? Tem uma palavrinha errada aí no texto. Então, o sistema de software progride nesse ciclo de vida, né? E pode progredir de várias formas. E a gente, na nossa organização, usando um modelo de ciclo de vida e explicando esse modelo por meio de um processo, né, a gente vai então dizer, olha, a gente entende que o ciclo de vida desse software é assim. Vocês vão ver isso acontecer, mas você pode imaginar várias formas de ciclo de vida. Por exemplo, você pode ter um software que você simplesmente vai mexendo nele, né? Sei lá, o seu software de calcular a média de nota. Aí você deixa ele lá, e cada vez que aparece um professor que calcula a média diferente, você vai lá e mexe no software. Esse software está sempre em evolução. Né? Você vai explicar, então, por meio de um desenho, por meio de um processo, né, como esse ciclo de vida funciona. Já um processo, né, a gente tem lá um ciclo de vida que existe, né, ele existe de qualquer maneira, né, que o software é inventado, é concebido e um dia vai parar de ser usado, ou nem vai ser usado, o ciclo de vida dele pode acabar antes, né, abandonado no desenvolvimento, abandonado na ideia. Mas esse ciclo de vida, ele pode ter um modelo que interpreta como você pensa que ele aconteceu, ou mostra que aquele software feito diferente de outros softwares. Né? Então a gente tem lá uma coisa que é ligada à vida do software propriamente dito. Né? E aí a gente tem outro lado que existe em toda a indústria, que é o lado dos processos. Né? Então, o que são processos? Processos são sequências de passos, né, que você faz para um determinado propósito. Tá? A gente já vê que o processo não é a mesma coisa que um projeto, né, apesar do processo poder definir como um projeto é feito. Né? E um processo de software, lógico, né, é um conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias, né, ferramentas, que as pessoas usam para desenvolver e manter software e produtos relacionados. Beleza, então o processo de software é uma maneira de explicitar tudo que é feito, né, dentro de um modelo de ciclo de vida para aquele software. Ok? Porque aqui a gente está dizendo os métodos, as práticas, as ferramentas, as tecnologias que a gente vai usar. O professor Raul Waslavik, que é um brasileiro, né, ele tem um livro de engenharia de software, um dos poucos livros bons de engenharia de software no Brasil, apesar de já tá atrasado algumas coisas, né, que já saíram coisas novas, principalmente padrões. É um processo de engenharia de software formado por um processo de engenharia de software é formado por um conjunto de passos de processos parcialmente ordenados, né, relacionados com artefatos, pessoas, recursos, estruturas organizacionais e restrições, tendo como objetivo produzir e manter os produtos de software finais requeridos. Isso aí é a definição do que a gente vai mostrar aqui. Tá? Ou seja, a gente vai mostrar de maneira abstrata e depois de maneira mais concreta na questão de dois processos específicos, né, como eles organizam as pessoas, os recursos, as estruturas para realizar um desenvolvimento de software. Inclusive, a gente vai falar de processos de desenvolvimento de software, e existem outros processos que a gente também vai falar de forma mais abstrata daqui a pouquinho. E agora, então, a gente tem que lembrar, criar uma divisão aqui do que é um projeto. Né? Então, um projeto
A gente já falou de projeto lá na aula, né? Por isso aquela aula é importante, porque ela dá uma base para a gente conversar do Canvas, né? Ele ocorre em um tempo determinado, né? Você já sabe, a principal característica do projeto é ter início, meio e fim, né? E ele tem um objetivo, né? E ele consiste na execução concreta, você tem que fazer as coisas de um conjunto de atividades que visam a criação de um produto ou serviço específico, né? Então, o projeto, ele acontece realmente, não existe um projeto abstrato, certo? Um processo é um conjunto de regras que definem como o projeto deve ser feito. Então, o processo é a receita do projeto, né? No jargão da orientação a objeto, a gente pode dizer que um projeto é uma instância de um processo, como se o processo fosse a classe, né? E o projeto seja instanciado e acontece realmente, né? E ele é normalmente um conjunto de regras específicas, né, que podem ser mais ou menos detalhadas em uma empresa mais ou menos madura, que a gente vai falar, né? Então, uma empresa que tem uma maturidade de desenvolvimento de software, ela deve ter processos bem especificados e seguidos por todo mundo, ok? Então, da mesma maneira que o projeto precisa ser planejado, né, ele é bom que ele tenha um processo definido, você não sai do nada, né? E aí você só precisa implementar, né, ou dizer que etapas você vai seguir. Isso tem várias vantagens que a gente vai ver daqui a pouco, né? E o modelo de processo é um conjunto de regras mais abstrata que especifica a forma geral de processo. Então, geralmente, quando a gente está falando de processo em sala de aula, a gente geralmente está falando de um modelo de processo. Porque a gente não tem detalhadas certas coisas que, a princípio, só são realmente detalhadas a todo ponto que a gente precisa na organização, né? Porque a gente diz, eu preciso de uma equipe, né, multidisciplinar, por exemplo, em alguns momentos. Agora, quem são, de onde vêm essas pessoas, né? Com que maneira eu coloco elas para trabalhar, né? Ou eu preciso de um Product Owner, né? Mas quem é esse Product Owner? Isso vai estar definido lá na especificação de processo da organização. Então, o modelo de processo também é uma maneira de entender lá o ciclo de vida, e há uma pequena confusão, né, no uso desses termos ciclo de vida, modelo de ciclo de vida, modelo de processo e processo, né? Levando que ciclo de vida tem relação à vida do software, propriamente dito, então ela sempre existe, ele sempre existe, e o processo tem relação com como as coisas são feitas. E no meio do caminho, você tem como você vai interpretar aquela vida, ou vai realmente realizar aquela vida, né? Então, tem lá o modelo de ciclo de vida e o modelo de processo, que são bem mais próximos entre si. E parte importante de qualquer processo é a definição das atividades ou as tarefas, ou e-tarefas, a gente vai ver no ISO 207, que são tarefas, atividades são compostas por tarefas, né? Que diz o seguinte, toda atividade tem um objetivo principal estabelecido, né? Então, um processo é composto de atividades que fazem alguma coisa, né? E que a gente tem que escrever o que elas fazem, tá? E essas atividades têm uma característica de elas serem descritas, né, de forma independente, né? Na verdade, elas são uma prática no nosso semático, né? E essas práticas são encadeadas em métodos, né? Elas têm responsáveis, alguém tem que executar, e ela tem entrada e saída. Aqui a gente tem uma listinha do livro do Raul, né? Que diz como, por exemplo, você pode definir uma atividade, né? Então, você tem que falar o nome do processo, o nome da fase, o nome da atividade, a versão dessa definição, né? O responsável, né? A gente lembra lá agora daquela tabela RACI, né? Tem um responsável, né? O aprovador também, né? Outros participantes, artefatos de entrada que você precisa, artefatos de saída que você vai gerar nessa fase, né? E recursos alocados. Eu vou ter que precisar, vou ter que botar lá 10 computadores, um servidor, 30 ramas de papel, coisas assim, né? Resmas de papel, né?
E aí uma descrição, né, do que é feito nessa atividade. Vocês viram uma pequena forma disso quando eu falei, né, ali das atividades do PMBOK, né, para partes interessadas, né? Eu mostrei alguns desenhos de atividades ou de subprocessos do PMBOK, tá? Então agora a gente vai fazer algumas considerações gerais sobre o processo, tá? Primeiro, por que a gente tem processos, né? Por que a gente vai escrever os processos? Bom, a criação de normas, criação de regras, né? Criação de maneiras comuns de trabalho, né? Elas sempre servem para a empresa trabalhar melhor, né? Então elas reduzem o tempo de treinamento, porque eu vou treinar daquela maneira de trabalhar e não de qualquer maneira, né? Eu posso fazer as coisas de maneira mais uniformizada, significa que os meus funcionários podem ser trocados de um projeto para o outro. Quando o projeto acaba, eu posso começar outro, né? Então, eu tenho a possibilidade de capitalizar as experiências. Se eu tenho um processo maduro, eu posso aprender e melhorar esse processo, né? Então, qualquer coisa que eu comece a colocar, né, de maneira normatizada, significa que eu posso repetir melhor, que eu posso melhorar aquilo, analisar a qualidade daquilo, medir aquilo, né? Então, várias partes importantes do processo permite que eu olhe para várias experiências, né? Se eu faço vários projetos a partir de processos com pelo menos semelhantes, se não iguais, né? Eu começo a entender, né, a eficácia e a eficiência das partes desses processos e eu posso mudar a maneira de fazer os meus projetos. Então, existem várias vantagens de ter um processo, e eu diria que é difícil encontrar uma desvantagem. Talvez uma desvantagem que eu pudesse citar é ter a sua empresa ter um processo não adequado para aquele problema, né? E aí você vai estar martelando o parafuso, né? Mas isso se resolve, né, percebendo e criando processos novos, né, ou a empresa tendo uma família de processos, né, que é uma coisa que a gente estudou é estudado na COP lá pelo grupo de engenharia de software. O processo tem 3 dimensões críticas, tá? Ou seja, coisas que são muito importantes a serem definidas, né? E essas coisas começam com o ser humano, né? Para mim, são pessoas com habilidades, são treinadas e são motivadas para realizar o trabalho, né? E você tem que dizer quem que vai fazer cada coisa, né? As linguagens de descrição de processos que a gente vai falar aqui, elas normalmente têm uma forma de escrever o processo, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? Ele tem procedimentos e métodos e relações entre tarefas, quem é feito antes, quem é feito depois, quem é feito opcionalmente. Então, tem maneiras de trabalho e ele usa ferramentas e equipamentos, né? Então, mesmo se você colocar, aí tem esse comentário aqui, né? Se as pessoas, mesmo que elas tenham grandes habilidades, se elas não têm uma organização, uma forma de trabalho, né? Elas não vão conseguir produzir da melhor forma. E também, se você não der as ferramentas para ela, né? Se você vai, agora todo mundo aqui vai editar no seu software, no VI, né? Eu adoro VI e tal, só que o VI tem suas limitações lá, né? Você não vai ter várias funcionalidades melhores que vão achar bugs, ou você vai ter que colocar aquilo lá no VI de alguma forma, ou mandar rodar, né? Então você tem lá um conjunto de ferramentas importantes, não vou entrar nessa discussão de editores aqui, mas obviamente alguns editores têm mais poder que outros editores, né? E as ferramentas são essas, as linguagens que você vai usar, se você vai usar o ML, vai usar outra linguagem, né? Todas as ferramentas que você vai usar casos de uso, vai usar histórias do usuário, o que isso te dá de poder? Então, como as pessoas estão treinadas, em que ordem elas vão trabalhar e com que ferramentas elas vão usar. Os objetivos de um processo, então, né, são definir as atividades, então você saber o que vai fazer, né? Vamos começar um projeto. Pô, vamos lá, vamos tocar o projeto, a gente acaba daqui a 20 dias.
Não, vamos ver quais são as atividades que eu tenho que fazer. Pego lá um processo, né? Eu pego o Scrum, por exemplo, e falo, ó, no Scrum eu tenho que fazer primeiro uma reunião. Né? E aí você vai lá, reunião para levantar as histórias do usuário. Ok. Né? Então você começa a saber o que você vai fazer. Então você define as atividades, né? Você introduz consistência entre vários projetos rodando na mesma organização. Isso é muito importante. E veja só, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: quando você está fazendo software sozinho, a sua experiência é uma. Quando está fazendo em grupo, a sua experiência é outra. Quando você tem uma organização fazendo um projeto com vários grupos, a sua experiência é outra. E quando você tem a organização fazendo vários projetos com vários grupos, né, aí começa a ficar, né, bem mais complicado. Né? Outra coisa importante é ajudar a gestão. Né? Então, se eu tiver as atividades pré-definidas, eu posso fazer gestão de uma maneira mais específica. Por exemplo, a gente viu, né, na aula de CEMAT e na aula de partes interessadas, acho que na aula de oportunidade, aquelas cartas do CEMAT, né, mostram para a gente pontos que o gestor deve procurar para saber se o projeto está num momento bom para cada daquelas facetas que é medida. Né? E outras coisas que se coloca também, né, em vários processos. Então, por exemplo, no Scrum, a gente tem a reunião de revisão. Então, é um ponto de verificação se o que foi feito na sprint, ele atende ao que o usuário esperava. Ok? Então, só para ter explicitado numa transparência, né, a gente tem que ter as atividades definidas no processo, a gente tem que ter os recursos, né, a gente tem que ter os produtos, né, os critérios de entrada e saída, né, o que tem que estar pronto, o que tem que estar no Scrum, por exemplo, a gente tem a regra de ready, né, pronto, que significa que aquela história do usuário pode ser iniciada, e tem a regra de done, que é feito, que significa que eu posso dizer que aquela história do usuário foi completada. Né? Eu tenho uma sequência, né, uma ordem de fazer as coisas, e diretrizes que indicam como fazer, e restrições e controles para cada atividade. Dependendo da organização, né, do tamanho da organização, por exemplo, o governo brasileiro. Né? Então, o governo brasileiro, ele não impõe nos processos que ele aceita em contrato, ele não impõe que você tem que usar uma ferramenta específica, mas ele impõe outras formas, né, de gerenciar como o contrato pode ser feito. Né? Impõe prazos, impõe separações de responsabilidade, coisas assim. Então, você quer formar um entendimento comum, encontrar inconsistências, né? Encontrar e avaliar atividades propostas mais adequadas ao longo do tempo, né? E ter processos gerais que possam ser instanciados, né, para projetos específicos onde vão ser utilizados. No processo de desenvolvimento, né, você tem a forma como o desenvolvimento específico do software é feito. E quando a gente fala de processo de software, geralmente a gente fala de processo de desenvolvimento. Por quê? Porque é o mais difícil. Né? Mas processo de manutenção não é difícil? O processo de manutenção, eles geralmente são pequenos projetos. Né? Então, quando não há uma grande... Ok, pode ser que um dia tenha uma grande manutenção a ser feita e vira um projetão, que na verdade é um desenvolvimento. Mas esses são projetos, geralmente, são projetos pequenos de desenvolvimento, né, e mais fáceis de definir. Então, a grande dificuldade é definir os processos que vão controlar projetos que vão demorar meses e anos. Né? Mas também existem processos para manutenção, geralmente inspirados nos processos de desenvolvimento, só que muito mais curtos. Né? E outros conceitos importantes para a gente, né? O primeiro é a capacidade do processo de software, ou seja, quando você tem um processo, né, ele te dá uma capacidade de resolver problemas. Né?
Então, são os resultados esperados que podem ser alcançados se esse processo for bem feito. Ou seja, se você diz que tem que estar com o software pronto, não quer dizer que você vai estar com o software pronto, né? Então, a gente, quando estiver fazendo um projeto, a gente vai ter um desempenho do processo de software. O processo tem uma capacidade e a gente vai ter um desempenho para aquela capacidade. Se eu consigo, né, gerenciar o meu projeto de maneira consistente, que permita que eu entenda o meu processo e que eu melhore o meu processo ao longo do tempo, né, isso exige que eu tenha uma referência, né, lá um processo, e os projetos sigam essa referência, então eu sou mais maduro, né, no meu processo de software. Então, a minha maturidade do processo de software significa o quê? Significa que eu tenho uma gestão do processo que implica em uma gestão consistente de vários projetos, de forma que eu consigo melhorar o processo e ter um impacto positivo nos projetos que vão se apresentando. Ok? Essa especificação de processo tem alguma regra específica de como deve ser feita. Por exemplo, alguma notação especial. Lorena, existem várias notações. Okay? O que aconteceu é que na normatização de notações, por causa talvez até de um livro específico, de um grupo específico que estava escrevendo, se tentou normatizar, né, se tentou dizer, vamos escrever processos com uma notação de software, com uma notação específica de processo de software. Essa notação, hoje em dia, ela não é usada. O que se usa realmente, hoje em dia, toda a indústria se voltou a usar uma notação chamada BPMN. E a gente vai falar de BPMN daqui a pouquinho no curso, né? Então, o próximo assunto, quando a gente entrar em requisito, nesse intervalo entre processo e requisito, a gente vai falar de BPMN. Por quê? Porque BPMN serve para modelar processos que levantam requisitos, né? E servem para modelar processos da engenharia de software. Né? BPMN é Business Process, eu não sei se é Model ou Modeling, Notation, uma notação para descrever modelos de processos de software. Ok? Existem outros também interessantes, né? Existe uma notação que é muito usada no Brasil, que é a EPC Ares, a Ares EPC, que eu gosto, porque é bem fácil de aprender, né? Então qualquer pessoa pode ler, não é uma coisa específica da engenharia de software, né? É uma coisa de business, né? Mas que ela não tem toda a representação que a gente precisa para a execução dos processos, né? O BPMN permite executar os processos, mas eu devo falar de Ares também. Existe um Pressman propõe uma ideia genérica do que é um processo, tá? Na verdade, pensando no ciclo de vida do software. E ele fala uma coisa interessante. Olha, eu tenho atividades do arcabouço, ok? Que são o seguinte, e eu gosto dessa visão, né? Tem coisas no processo que são realmente para fazer o que a gente vai entregar. Ou seja, programar, né? Então, essas atividades, elas são essenciais e elas estão na cadeia de valor que a gente fala, né? Elas permitem que elas fazem com que o projeto seja executado. Tá? Existem outras atividades que estão lá para garantir que o projeto e que o processo funcionem. Então, essas atividades são atividades de guarda-chuva. Pessoal, elas também são essenciais, apesar de elas não produzirem diretamente. Quando eu faço gestão do meu processo, ou gestão do meu projeto especificamente, né, eu não estou produzindo, mas eu estou mantendo ele funcionando. Ok? Então a gente tem atividades de arcabouço e atividades de guarda-chuva. E o Pressman faz esse desenho aqui dizendo, um processo de software, né? Ele está dentro de um quadro de processo, onde eu tenho atividades guarda-chuva gerenciando, né, quadros de execução. Tá?
Então, tem coisas que são ações de engenharia de software aplicadas ao projeto. Então, as atividades de arcabouço, o Pressman divide em 5 grandes grupos. Tá? Você não precisa concordar com isso, você pode inventar outros grupos, mas eles são esses aí, né? Mais ou menos, que é a comunicação, que vem antes, no início do projeto, tá? Planejamento do projeto especificamente, né? A modelagem do que vai ser feito, a construção e a implantação. Então, pessoal, isso também é uma maneira de falar do ciclo de vida, né? É um modelo de ciclo de vida também. Olha, todo software começa quando as pessoas começam a conversar entre si sobre o software. Aí, a partir dessa conversa, elas começam a planejar o que vai ser feito, né? E aí elas modelam especificamente, então elas garantem como aquilo vai ser feito, elas constroem, também testam enquanto constroem, e aí colocam para funcionar. Ok? E as atividades, então, isso aí é o genérico, né? As atividades do guarda-chuva incluem a gerência, né? As revisões técnicas que vão dizer que o nosso software está indo bem, né? O trabalho de garantia de qualidade, né? A gerência de configuração, onde vocês provavelmente trabalham já com a gerência de versão, que é um pedaço dela lá no GitHub, né? A preparação e produção do produto, né? Uma coisa é fazer o software, outra coisa é botar ele na caixinha, né? Ou fazer o script de instalação, coisas assim, né? A gerência de reuso, que é uma atividade que acontece por fora, né? Apesar de fazer parte do processo, todas as medidas que são feitas e a gestão de risco, né? Então, essas coisas, elas são atividades guarda-chuva, né? E que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Que podem existir outras maneiras de representar isso. Mas é muito boa essa ideia do Pressman de falar, olha, tem coisas que fazem realmente o projeto, o produto, desculpe, né? E tem coisas que estão ajudando a gente a habilitar essa execução. Né? E aí o Pressman mostra várias maneiras de organizar o arcabouço. Tá? Então, esses fluxos de processo, geralmente, eles são importantes para o arcabouço, porque as outras atividades elas correm em paralelo o tempo todo. Né? E a gente vai ver isso bem descrito, por exemplo, no RUP, né? que é um método que mostra lá algumas atividades acontecendo o tempo todo. Né? E também chama, tem um nome específico semelhante acho que é infraestrutura, eu acho. Ok? Então, a gente tem agora uma ideia do que é um processo, tá? Do livro do Raul, do livro do Pressman, da minha experiência, né? E a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco, sobre uma norma que explica um processo genérico. Né? Eu vou parar a gravação aqui, assim que eu achar onde está sendo feita a gravação.